Olá, pessoal! Hoje eu vou trazer outro tema para vocês, também do balanço patrimonial, e é um tema bem elementar, que é o contas a receber. É um tema elementar e ele pode dizer muito sobre uma empresa. Mas antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, eu queria agradecer o feedback positivo que eu tenho recebido de vocês sobre esse material pequeno que a gente tem compartilhado semanalmente. E pensando nesses feedbacks, eu decidi lançar a ideia da gente começar do começo, que seria começar da primeira conta, da primeira linha do balanço patrimonial, caixa e para todas as contas, para que a gente não fique com as ideias e os conceitos repartidos. Então, eu vou começar a desenhar um plano para que a gente possa conversar sobre todas essas linhas de forma ordenada, tá? Da primeira conta do balanço até lá a última conta do patrimônio líquido. Mas o assunto de hoje vai ser contas a receber. E como eu falei para vocês na introdução, o contas a receber ele pode dizer muito sobre uma empresa, porque ela é a especificidade de cada negócio. Por exemplo, se estivermos falando sobre clínicas e hospitais, eu trabalho com operadoras de plano de saúde. E as operadoras de plano de saúde, existe uma dinâmica para fazer o faturamento desse contas a receber. Então, muitas vezes existe um descasamento entre o contas a receber, que é exatamente meu direito a receber, e o meu contas a receber que eu faturo com essa operadora. Então existe às vezes um descasamento de prazo, porque as operadoras emitem todo o faturamento numa data fixa e às vezes entra uma competência na outra e o contas a receber deles tem que ser analisado e ajustado de uma forma particular. No nosso exemplo de hoje e durante toda essa conversa, nós vamos considerar o contas a receber como se fosse de uma empresa regular. Joia? Então, o contas a receber ele é acrescido quando existe a transferência da propriedade ou a prestação do serviço. Então, ele não está considerando que pode haver um descasamento aí de acordo com o meu negócio, tá joia? Então, vamos lá. Dentro do ativo circulante e também do ativo não circulante, se eu tiver contas a receber de longo prazo, eu tenho a apresentaçãozinha desta linha aqui. E sobre ela nós vamos falar de 3 assuntos principais, que são o contas a receber entre partes relacionadas, a provisão estimativa para crédito de liquidação duvidosa e o AVP. O contas a receber, ele pode espelhar também as transações que eu faço entre empresas do grupo. Mas essas transações, elas, apesar de também comporem um contas a receber, elas têm que ser apresentadas em uma linha separada, dentro da nota explicativa. Então, eu trato o contas a receber intercompany de forma um pouco diferente, mesmo que na minha linha do balanço patrimonial eu apresente apenas como contas a receber, lá na minha nota explicativa eu tenho que abrir. E dentro do balancete também é interessante que eu tenha uma conta de contas a receber entre partes relacionadas, para que na contabilidade seja melhor o meu controle. E no final do ano, caso a auditoria me peça para circularizar esses saldos, também me ajuda a fazer a conferência de uma forma mais rápida. Então, o contas a receber de partes relacionadas, ele é como se fosse um contas a receber de um cliente diverso, mas entre empresas do grupo e entre empresas que eu tenho influência significativa. Então, às vezes eu não tenho participação societária em tal empresa, mas ela é de um filho meu, ela é da minha esposa, ou eu tenho uma influência naquele conselho muito grande, e isso pode fazer com que aquele contas a receber que eu tenho daquela empresa, ele seja líquido ou não. E quando a gente lembra de ativo, o primeiro conceito do ativo são valores que deve haver uma liquidez, tá? É provável que eu consiga realizar esse valor.
Então, esse é o principal conceito de ativo. Então, quando a gente olhar para o contas a receber, a principal evidência que eu tenho que ter dessa linha contábil é se ela tem expectativa de realização, de se converter em um ativo mais líquido para mim. No caso, seria a transformação em caixa, o equivalente de caixa, o recebimento efetivo desse contas a receber. O contas a receber, ele tem O contas a receber, eu analiso, tá, os saldos que eu emiti com a minha primeira, lá na minha emissão da nota fiscal ou da minha prestação de serviço, eu acordei com o meu cliente uma data provável para vencimento daquela fatura. E nessa data provável eu acreditei que aquele valor ia se converter em caixa para mim. Mas muitas vezes isso não acontece e aí nascem os inadimplentes e entram lá em todo o processo de cobrança da empresa. Mas contabilmente a gente controla essa inadimplência. Caso a administração considere, olha, de acordo com o histórico aqui do meu negócio, quando o cliente me atrasa 6 meses ou 3 meses, dependendo de cada negócio, é provável que ele não me pague. É provável que realmente perca e é provável que ele leve um tempo também para realizar esse ativo, fique ainda mais moroso esse processo de conversão em caixa. Então, é melhor que seja constituído uma provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa. E então, eu vou representar, através da redução do meu valor do contas a receber, aquela parcela de créditos que provavelmente seria considerado insolúvel. Quando eu falo de provisão, eu lembro que é uma probabilidade, é uma possibilidade. Isso não é líquido e certo, porque muitas vezes a administração fica comedida por não querer constituir a provisão, achando que se ela constituir, ela está baixando aqueles créditos ou considerando aqueles créditos como líquido e certo que são irrecebíveis. Então, para contra-argumentar essa resistência da administração, devemos lembrar que o conceito de provisão é uma estimativa. Se fosse líquido e certo, o título deveria ser baixado, mas quando eu constituo uma provisão, eu estou abrindo só o alerta que é possível que eu não receba e ele entra lá na análise periódica do contas a receber. E se chegar num dado momento que eu justifique que realmente não irei receber, entendo que é incobrável, então eu procedo à baixa daquele título. Tá? E o terceiro assunto é o AVP. O AVP é o ajuste a valor presente de todo o contas a receber. Então, quando a empresa ela concede um prazo para um cliente, seja um prazo de 30, 60, 90 dias ou mais, dentro daquele saldo, eu já estou considerando que eu preciso embutir uma parcela de juros para que eu consiga postergar esse prazo de pagamento para aquele cliente, que seria um pouco diferente de uma negociação com o cliente que fosse me pagar hoje. Então, quando eu tenho um ativo que ele será realizável numa data futura, mas eu consigo antecipar a realização desse ativo, entendemos que uma parcela desse valor, para ser trazido a valor presente, ela tem que ser dedutível, que são os juros que estão aí embutidos. Então, quando apresentamos o balanço numa data base, nós temos que fazer esse ajuste do contas a receber pelo AVP. Então, dependendo do negócio da empresa e dependendo do ciclo de caixa daquela empresa, o meu AVP ele vai ser um desconto maior ou menor. Mas isso a gente analisa particularmente para cada negócio, para cada administração, para cada empresa, tá? Mas é importante que seja atualizado esse saldo lá do contas a receber. Esses 3 assuntos eles acabam sendo um pouco esquecidos ou lateralizados porque nós tendemos a dar mais importância a
a PCLD e acabamos deixando para o segundo assunto o AVP. Mas às vezes o impacto do AVP ele é superior à PCLD. E caso a empresa julgue que o contas a receber dela não tem quase nenhum impacto com a análise do AVP, então ela deve também justificar e apresentar na nota explicativa de que a administração analisou, mas viu que o AVP não é relevante, o ajuste do AVP não é relevante nas suas demonstrações contábeis e por isso ela opta por não aplicar. E os auditores irão validar se esse argumento condiz, é real, para que seja apresentada aquela linha da demonstração patrimonial sem qualquer ressalva, né? Sem qualquer opinião contrária a isso. Então, vamos lembrar bem desses 3 conceitos do contas a receber, tá joia? Que é a apresentação segregada das partes relacionadas, porque influencia na minha análise do contas a receber, tá? Influencia no controle contábil também para quem está na operação. A apresentação da minha provisão, que eu preciso definir com a administração um critério para a constituição dessa provisão e atualizar sempre esse critério e aplicar esse critério na minha base do contas a receber. Então, se o meu critério é 180 dias de atraso, é provável que eu não receba, então eu periodicamente vou atualizar com a administração e verificar se o histórico da minha inadimplência ou das minhas perdas realmente está em coerência com o critério que eu estabeleci. E por último, o AVP, que é o trazer a valor presente aquilo que eu acordei com o cliente que seria recebido numa data futura. Então, esses 3 assuntos são os destaques que eu gostaria de deixar para o contas a receber nessa conversa. E lembrando sempre que qualquer linha do ativo patrimonial, ela deve ser considerada de acordo com a sua capacidade de ser realizável. Então, todas as provisões, todas as análises no contas a receber, ela tendem para esse viés de realização. Obrigada pelo tempo de hoje e vamos seguir com esse plano de começar o assunto do começo. Então, para as próximas semanas estaremos começando aí da primeira linha do balanço patrimonial até chegar lá no patrimônio líquido. Obrigada a vocês.